Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje, que já antecipo. Dólar abaixo dos R$4 e bolsa acima dos 80 mil pontos. Vamos lá. Os destaques de hoje, o dólar cedeu abaixo dos R$4, um pouquinho abaixo, mas chegou a R$ 3,96 hoje. É o menor valor desde agosto deste ano. O Ibovespa subiu com as ações da Petrobras, que tiveram alta importante hoje. As ações da Petrobras subiram bastante, mas o Ibovespa também foi puxado para cima e superou os 80 mil pontos hoje. Algo que não acontecia também desde agosto deste ano. O novo leilão da Eletrobras arrecadou R$1 bilhão e 300 milhões e ajuda a reduzir, apesar de não ter vendido tudo que pretendia, ajuda a reduzir a dívida da empresa. O IPEA e o Banco Central reduziram a previsão de PIB. O crescimento da economia, na visão desses dois órgãos, vai ser um pouquinho menor. A gente fala em detalhes disso daqui a pouquinho. E no estúdio a gente vai falar sobre startups e empreendedorismo. No sábado tem um evento em 8 cidades brasileiras simultaneamente para justamente captar e buscar novos projetos e empreendedores no país. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O IPEA e o Banco Central divulgaram hoje suas novas projeções para a economia no ano que vem, para este ano e para o ano que vem, ou seja, as projeções de crescimento da economia, do produto interno bruto, e ambos os órgãos revisaram para baixo. Vamos lá, os dados são esses daqui. Eles chamam a atenção porque, obviamente, sempre nós estamos tendo reduções, mas o fato é que a redução agora, pelo menos do IPEA, foi bem menor do que se esperava, levando-se em conta as estimativas que os analistas de mercado, que a gente divulga sempre no Boletim Focus aqui do Banco Central às segundas-feiras, já projetam um crescimento bem menor, abaixo de 1,4%. O PIB, segundo a carta de conjuntura do IPEA, para 2018 deve ser agora de 1,6%. Antes era de 1,7%, ou seja, uma redução de 0,1 ponto percentual. Em 2009, 2,9% de crescimento, próximo de 3,3% é exatamente o crescimento que se imaginava antes, também uma redução de 0,1 ponto percentual. Quando se fala em inflação para 2018, 4,2%, 2019 também 4,2%, a previsão anterior para o ano que vem era de 4,3%, mas aqui tudo a gente está falando de algo abaixo do centro da meta. O problema está exatamente no crescimento da economia, no PIB, que se estimava lá atrás uma situação bem melhor. Tanto é que a gente pode olhar agora os outros dados. Aliás, antes de tudo, tem uma justificativa. O IPEA, na sua carta de conjuntura, explica o porquê de ter revisado para baixo esse produto interno bruto. Vamos lá. O ritmo de crescimento, e fala sobre problemas de mercado, evidentemente, mas não cita a questão eleitoral. Os analistas de mercado fazem com frequência o uso da questão eleitoral para justificar o momento da economia. Aqui o IPEA vai exatamente no ponto da questão econômica. Estruturalmente há problemas na economia brasileira, porque não foram feitas as reformas, o ambiente de negócios ainda é ruim, ou seja, ainda é um complicador para investimentos no país. Esses são os problemas dos quais o IPEA revela justamente o porquê que o crescimento da economia vai ser menor. Explica exatamente o seguinte: o ritmo de crescimento só não é mais intenso por causa das incertezas. Em relação ao equacionamento do desequilíbrio estrutural das contas públicas, ou seja, este momento em que a gente ainda tem um déficit muito alto e um custo cada vez maior do Estado brasileiro, porque a gente não teve um problema, não teve reforma, uma reforma fiscal gigantesca, uma reforma fiscal abrangente e a reforma da Previdência que daria, digamos, solvência fiscal de longo prazo para o país. Então fala exatamente do problema estrutural das contas públicas ao destravamento do investimento em capital produtivo e de infraestrutura e aumento da produtividade da economia. Quando se fala em produtividade da economia, a gente está falando de qualificação maior, de ambiente melhor de negócios. São essas as razões pelas quais o PIB vai crescer menos este ano. A questão eleitoral não é nem citada nesse momento pelo IPEA. Essa é uma análise muito mais de mercado. Bom, vamos seguir aqui para ver quais foram as projeções divulgadas hoje no relatório do Banco Central. O PIB para 2018, 1,4%. Vale lembrar que lá no ano passado era de 2,2% em setembro, subiu para 2,6%, depois caiu para 1,6%, agora a projeção é a quarta, portanto, redução na projeção de PIB. Na verdade, não é a quarta, porque essa aqui foi a primeira. Nós tivemos a terceira redução na projeção de PIB de 1,4%. Nós temos exatamente essa situação. É a terceira vez que revisa o PIB, né? Porque nós temos aqui a terceira, 2,6 para 1,6 e agora 1,4.
Em 2019, 2,4%, ou seja, as projeções do Banco Central são bem menores do que o IPE, são bem mais modestas do que as do IPE. A inflação em 2018, 4,1%, 4%, antes era de 4,2%, 3,7%, de novo, aqui está abaixo do centro da meta da inflação deste ano, sobretudo de 2018, que é de 4,5%, mas aqui nós temos exatamente o problema do crescimento da economia, que é bem menor do que se esperava. O Boletim Focus, em 2018, para dezembro deste ano, está projetando para o final do ano esse crescimento. O Focus tem reduzido com frequência, agora chegou a 1,35%. Os analistas de mercado, que erraram bastante no ano passado, estão sendo mais modestos ainda em relação ao crescimento da economia. O Banco Central está, digamos, um pouco mais conservador. O IPE tem uma visão diferente, ou seja, se resolver as questões estruturais, até porque a eleição era prevista no ambiente democrático em que vivemos, teríamos uma eleição presidencial, tudo isso estava na agenda. Ou seja, o que não estava na agenda é as reformas não terem acontecido na velocidade que se esperava, levando-se em conta as perspectivas que tínhamos lá no ano passado. Bom, vamos falar agora sobre as ações da Petrobras, porque a Petrobras anunciou hoje um acordo importante, num comunicado relevante ao mercado, que fez um acordo com a Justiça americana. Aliás, o acordo envolve tanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, quanto a SEC, a poderosa Comissão Norte-Americana do Mercado de Capitais. A gente teve um acordo bilionário justamente para evitar que os processos em relação à Lava Jato, que a Petrobras foi exatamente vítima de toda aquela roubalheira que afetou a companhia e que agora foi recuperada, não tivessem avanço. Ou seja, o acordo foi justamente para tentar resolver esses problemas todos e foi bem sucedido. A Flávia Gross tem informações agora no Rio de Janeiro. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Olha, foram 3 anos de investigação. Esse acordo foi assinado hoje, como você falou, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com a Comissão de Valores Mobiliários do país. A estatal concordou em pagar uma multa de cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Com isso, vão acabar todas as investigações que a Petrobras enfrentava pelos casos de corrupção e os consequentes impactos, é claro, desse escândalo no mercado de ações norte-americano. 80% desse valor vai ser destinado ao Ministério Público Federal, que participou das investigações. Segundo o MPF, o dinheiro vai financiar programas sociais no Brasil e medidas de combate à corrupção. Parte dessa quantia também vai poder ser usada para ressarcir investidores brasileiros. Os outros 20% vão para o Departamento de Justiça americano e a Comissão de Valores Mobiliários. Com esse acordo, Piotr, a Petrobras fica totalmente livre para operar na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E o mercado já reagiu a esse anúncio. As ações da estatal subiram mais de 6% no pregão de hoje, impulsionando a Bolsa de Valores de São Paulo. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, Flávia fez menção exatamente ao peso da Petrobras no índice Bovespa e na alta das ações. Para ser preciso, uma alta de 6,29% das ações da Petrobras. Isso elevou o preço da ação preferencial a R$ 21,46. A gente falou de Petrobras tempos atrás a R$ 17,00, né? Agora já está a R$ 21,46. Vamos lá. Teve um leilão da Eletrobras hoje aqui na B3, foi durante a manhã. Esse novo leilão foi para vender justamente ativos de energia eólica e também linhas de transmissão. Mesmo com uma adesão baixa, a Eletrobras comemorou o resultado porque reduz o endividamento da empresa, a relação dívida e o quanto ela tem de faturamento. Foram 11 lotes arrematados de 18 no leilão, eram 18 previstos. O valor arrecadado chegou a quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. É 40% do valor estimado no preço mínimo. O ágio foi um pouco acima de 2%, mas teve lotes que não teve ágio algum, até porque teve apenas um concorrente que deu valor mínimo, né? Mas o valor no total, se todos os lotes fossem vendidos, no mínimo era um pouco mais de 3 bilhões. Mesmo assim, a Eletrobras comemorou e que também, obviamente, é um papel importante no Ibovespa. As duas ações subiram, 4,013 e 3,12, as duas ações aqui, para se ter uma ideia, R$ 15,00 na primeira, R$ 18,00 na outra, nas duas ações da Eletrobras, que também tiveram alta e importante em relação a isso. O Ibovespa, com tudo isso, passou
dos 80 mil pontos. Aliás, nós estamos falando aqui depois da vírgula, uma diferença, mas enfim, voltou à casa dos 80 mil pontos, com uma alta de 1,71%. Esse é o maior patamar desde agosto deste ano. Foram 12 bilhões negociados hoje aqui na Bolsa e detalhe, tem havido uma entrada de capital estrangeiro maior nesses últimos dias aqui. E vale dizer o seguinte, esse capital estrangeiro está chegando porque o preço das ações está baixo, eles obviamente chegam em dólar e o dólar ainda tem um valor muito superior ao real, apesar da queda de hoje. Para você ter uma ideia, o saldo positivo nesse momento da entrada de estrangeiros com relação ao que retiram aqui de venda de ações, o saldo está positivo em 1 bilhão e 700 milhões de reais só com agentes estrangeiros. Vamos falar do dólar agora, que caiu hoje a 3,99, esse valor chegou a ser menor, uma queda de 0,79 no final do dia, mas para você ter uma ideia, é a primeira vez que o dólar fecha abaixo de R$ 4,00 desde o dia 20 de agosto também. Em agosto nós tínhamos uma outra situação no mercado de capitais, se deteriorou bastante, depois agora tivemos essa melhora recente. Para você ter uma ideia, já houve uma perda de 2,29% só nessas três últimas sessões em que teve queda do dólar. E detalhe, a mínima do dólar hoje foi de 3,96. A máxima foi de 4,05, ou seja, nós estamos falando de quase 10 centavos ali de variação no dia, terminou abaixo dos R$ 4,00 a 3,99. Por falar em alta do dólar, preço de combustível que a gente fala com frequência aqui, o preço do petróleo também, isso tudo deve ser repassado ao preço das passagens aéreas. Esse é um comunicado que foi divulgado hoje, as empresas devem repassar isso e parte desse repasse deve acontecer ainda este ano. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem mais detalhes dessa história. Vanessa, bem-vinda, boa noite. Oi, Pioto, obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos. Apesar desse repasse, o total de passageiros que viajou de avião aqui no Brasil em agosto aumentou 4,36% em 12 meses. Foram 7.800.000 pessoas. Já de janeiro a agosto deste ano, a alta foi de 4,75% na demanda pelos voos e de 4,80% na oferta deles. Com esse equilíbrio, houve estabilidade no aproveitamento dos assentos, 80,78%. A Gol liderou a participação no mercado, uma fatia de 34%, seguida da Latam com 32% e da Azul com 19%. A Avianca ficou com 13%. As viagens internacionais também tiveram alta no número de passageiros, 15,7% na comparação com agosto de 2017 e 15,6% no acumulado dos 8 primeiros meses do ano. Isso apesar do aumento de custos que, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o setor vem enfrentando há cerca de um ano. 25% relativos ao dólar, como você disse, e 60% relacionados ao do combustível para aviação, que atingiu no mês passado o nível mais alto desde 2002. Com isso, o setor afirma que pode haver aumento nas tarifas, e esse aumento não foi repassado até agora, aumento de custos, mas afirma que esse repasse não deve ser grande porque é possível compensar esse custo, esse aumento de custo, com outros produtos. Para resolver parte desse impacto, a associação defende que a cobrança do combustível não seja mais feita em dólar. O setor argumenta que esse modelo é da década de 80, quando quase a totalidade do combustível era importada. Hoje a realidade é outra, 90% do combustível é produzido aqui no Brasil, segundo a ABAR, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. Bom, esses números chamam a atenção. Só de alta do dólar foi 25% a mais nos últimos 12 meses. Isso, obviamente, atrapalha a contabilidade, prejudica por demais. Aliás, quem vive hoje com relação ao câmbio, que depende do câmbio, reclama sobretudo da oscilação do câmbio. Obviamente que esse preço é alto, parte dos economistas faz uma análise que é, em algum momento, bastante equivocada, porque leva em conta apenas o aspecto matemático da economia. E economia não é matemática, economia é uma ciência humana, vive de expectativa. Se vive de expectativa, obviamente não é matemática, porque matemática calcula o que vai acontecer. Bom, vamos lá, para ter claramente. Alguns economistas dizem, esse dólar podia estar a R$6. Não, esse dólar poderia estar a R$6 ou R$7 se a economia fosse matemática, porque é uma projeção em relação à inflação do período. Fato é que economia não é matemática e tanto esse dólar é tão alto porque hoje, obviamente, prejudica boa parte das pessoas que dependem do câmbio. E o Brasil é sim uma economia, poderia ser mais, é verdade, mas é uma economia inserida no mundo. E, obviamente, todos os produtos que a gente compra de fora e alguns são fixados em dólar por razões óbvias, isso traz um problema justamente para quem depende do câmbio, para importação, porque para exportação acaba baixando o produto brasileiro. Mas isso traz um problema também, porque traz uma outra análise de custo em relação ao produto brasileiro.
que fica ancorado no câmbio para ser competitivo e tem que ser competitivo por outras razões, por problemas fiscais e tudo mais. Ou seja, acoberta uma série de outros problemas que temos na economia, sobretudo as estruturais, que por acaso o IPEA falou sobre a produtividade, a competitividade da economia brasileira. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala justamente sobre empreendedorismo, vai ter um mega evento nesses próximos sábados, a gente fala disso daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico para falar sobre empreendedorismo. Neste sábado, agora, depois de amanhã, 8 cidades brasileiras realizam simultaneamente um evento justamente para trazer mais empreendedores, analisar projetos que têm o potencial justamente de atrair investidores. As cidades já vou antecipar aqui, olha, são Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e pela primeira vez uma cidade que não está entre as maiores do país é Londrina, no interior do Paraná. O Michael Stelling, que é do Ministério de Indústria e Comércio Exterior e Serviços, está conosco. Michael, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado pelo convite. O que é exatamente o evento? Como é que funciona esse evento de atrair esses jovens empreendedores com propostas que têm potencial para trazer investidores? Esse é um evento que está no meio do ciclo do nosso programa Inovativo Brasil, que é um programa de aceleração de startups em larga escala e gratuito para startups, empresas inovadoras iniciantes de todo o Brasil. Então a gente começou esse ciclo lá no início do ano, as inscrições em fevereiro, selecionamos 300 startups em março de todo o país, de 16 estados. Uma primeira turma dessas 300, de 100 selecionadas, tiveram 2 eventos, né, em junho e depois em agosto, uma banca de apresentação, o Demo Day, que a gente chama, né, a banca de apresentação para investidores e grandes empresas e aceleradoras privadas, né, que têm interesse em investimentos e negócios com eles. E aí, das startups restantes, elas continuam com a gente até o final do ano. Então, a gente tem um novo evento agora, que é esse evento, a gente diz que é no meio do ciclo, né, um evento intermediário, em que eles vão ter um complemento da capacitação e das mentorias que a gente oferece para eles durante todo o ano à distância, né? A gente tem vários cursos de capacitação online no Inovativo Brasil, temos mentorias também à distância, né? Temos mais de 700 mentores de todo o Brasil, executivos de grandes empresas, investidores, empreendedores experientes, que são voluntários do programa e ajudam essas startups com orientações para o negócio dela ao longo de todo esse período, né? Como eu falei, desde o começo do ano. E no evento agora é um complemento disso, então é o dia inteiro nessas 8 cidades que você mencionou, em que eles vão ter mais mentorias, então vão ter outros mentores executivos dando outras sugestões para o negócio delas e também um treinamento, uma simulação do pitch, que é essa apresentação curta que eles fazem para investidores e já recebendo também durante o evento, eles fazem a apresentação e tem um tempo também de feedback, né, de retorno, de orientação, de sugestões de como melhorar essa apresentação. Para justamente ter um modelo bem acabado. Exatamente. E aí conseguir o recurso. Exatamente. Tem área específica de atuação dessas startups ou isso é aberto? Não, é aberto a empresas inovadoras de qualquer setor. Então, na entrada do programa, a gente tem mais de 20 segmentos de atuação das empresas. A grande maioria são de software, né, internet, aplicativos, mas também tem muita gente de indústria, setor automotivo, mineração, vários segmentos de indústria, saúde, agronegócio, também negócios de impacto social e ambiental. Então, realmente é bem aberto e pega empresas inovadoras, mas dos mais variados segmentos da economia. Qual é, neste momento, isso é uma iniciativa absolutamente importante, porque a gente está falando de um setor que precisa justamente de orientação e que cresce no mundo inteiro. O que não nos falta é talento, isso parece sempre ficou claro, mas o que faltava era uma ligação entre quem pode financiar e quem tem a boa ideia. Qual é a relação hoje? Esse é um evento que consegue suprir a demanda ou é apenas o começo da necessidade que se tem diante dessa inovação que é crescente e, obviamente, crescente nos vários aspectos, tanto de queremos inovação, temos demanda por inovação e gente que tem ideia para apresentar. Esse evento ele é uma etapa intermediária nessa conexão que vai acontecer no final, né? Como eu falei, teve o primeiro evento em agosto e em dezembro. O objetivo do Inovativo Brasil, do programa como um todo, é exatamente facilitar essa conexão, né? A gente viu no Ministério da Indústria e desde 2016 também em parceria com o Sebrae para dar capilaridade para esse programa no Brasil inteiro, a necessidade de pegar os empreendedores, né, dessas empresas inovadoras, das startups, que sozinhos ainda tinham muita dificuldade
de conseguir chegar direto no investidor ou numa grande empresa que pode ser cliente ou parceiro dele, né? Eles têm na média, em geral, esses empreendedores, a gente vê que eles têm um bom conhecimento técnico para desenvolver a sua tecnologia, o seu produto, o seu serviço inovador, mas não tem ainda tanta experiência e tanto conhecimento de negócio, de gestão, de como transformar essa tecnologia no negócio e aí sim conseguir apresentar e captar esse investimento. Eu não tinha também preconceito por parte da indústria na hora de contratação ou problemas de formato de contratação. Eu me lembro que eu recebi aqui no ano passado algumas associações de startups, eles diziam assim que a empresa exigia de um jovem de 18 anos 5 anos de experiência. Sim. Pô, ninguém vai exigir 5 anos de experiência quem tem 18 anos. Ou que a empresa tivesse estabelecida há pelo menos 4 anos. Bom, como é que vai ter uma empresa estabelecida com 18 anos, pelo menos 4 anos? Sim. Ou seja, era um problema de contratação de formatos antiquados que não atendem mais ao momento. Sim. E aí teve até uma interferência do caso da Secretaria de Inovação aqui de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, para fazer a mediação. É isso que o governo brasileiro também está fazendo, o Ministério está fazendo? Também, exatamente. Então, nosso objetivo é, como eu falei, pegar as startups no estágio mais inicial, preparar elas melhor para que ao final do processo elas estejam mais capacitadas, mais redondas, como a gente diz, para poder fazer essa negociação. Orientação sempre faz bem. Exatamente. E a gente tem também começado a atuar nos últimos tempos, muito tentando conectar realmente mais com o mercado, né? Então, com essas grandes empresas e também com investidores. Você mencionou que, e realmente ainda é um problema, mas acho que tem se amenizado um pouco, dessa relação de grandes empresas com startups. É algo que as startups, né, no Brasil e no Inovativa também se reflete. A grande maioria são de empresas que vendem para outras empresas, né, startups que vendem para outras empresas, são business to business. Obviamente, as grandes empresas brasileiras são potenciais clientes deles, mas eles tinham muita dificuldade de entrada, porque as grandes empresas estavam encarando a startup, geralmente, como um fornecedor comum, exigindo esse tipo de coisa, falou há muito tempo de experiência e tal, não vendo realmente o valor da inovação que a startup pode trazer. E nos últimos anos a gente vê uma mudança bastante grande no mercado, de várias grandes empresas se abrindo para isso, e a gente vê o Inovativa como esse elo de conexão, um dos, né, obviamente, mas claro, um desses elos de conexão. Como a gente tem essa rede que eu falei, né, de mais de 700 executivos, empreendedores e também investidores que são voluntários no programa, ajudando, orientando, mas eles também têm o interesse, eles estão como voluntários porque eles querem também ajudar, obviamente, quem está começando, claro, mas fazer esses contatos, então abrir a cabeça, né, dele, o executivo de uma grande empresa que tem todo o seu modelo corporativo já mais engessado, em regra, né? Então, esse contato com as startups ao longo de todo o programa, mas também nesses eventos, que é realmente um momento em que ele pode conhecer mais de perto, né, interagir com essa startup, geralmente é um ponto de contato para, a partir dali, né, começar a gerar mais negócios e investimentos também, né? Então, a gente conta muito, o programa não existiria sem essa grande rede de executivos e investidores experientes participando do programa. E eles têm esse interesse em estar ali para poder conectar com esse pessoal jovem. E isso é um movimento do bem, um movimento coletivo do bem. É isso. Tem muita gente interessada em fazer as coisas funcionarem, avançarem, é isso? Sim, exatamente. A gente vê, é muito legal, porque nos eventos do Inovativa, e esse sábado, né, é um grande exemplo disso, a gente vê o prazer com que os executivos e investidores que a gente convida para estar lá, né, como mentores e também dando feedback, dando retorno para as startups, a gente vê muito o prazer deles em estar lá ajudando, contribuindo, estar conectando, aprendendo junto com eles, né? É muito comum, a gente vê bastante os mentores dizendo, pô, esse empreendedor, né, o cara que está começando, acha que eu estou aqui só ensinando para ele, ajudando, mas às vezes eu estou aprendendo mais do que ele, né? Está abrindo a cabeça dele, aprendendo com a experiência de quem está começando, e eles geralmente têm, tanto que eles estão voluntários, passam lá o sábado, o dia todo, às vezes a gente faz, o evento final a gente faz de 3 dias, então é sábado, domingo, depois segunda-feira, em que eles estão lá de graça, sabe, doando realmente horas deles para fazer isso acontecer. É muito legal. Esse é o Brasil que funciona, é impressionante. É Bootcamp, edição do Bootcamp, esse é o nome? Bootcamp Regional do Inovativa Brasil. Exatamente. Tá bom. Maicon, obrigadíssimo. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Bom, as 8 cidades você pode participar, tem informações no site do Ministério, né? Sim, no site do Ministério e no site do programa inovativabrasil.com.br. inovativabrasil.com.br, perdão. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã. Amanhã, sexta-feira, nós estamos de volta às 7 da noite. Até lá.